hoje é como nossas prioridades honram a Deus. Como nossas prioridades honram a Deus. O nosso tema esse ano é uma questão de honra. Então nós vamos falar muito sobre honrar a Deus, mas hoje principalmente nós queremos começar falando desse tema, porque existem algumas coisas nas nossas vidas que são mais prioridades do que honrar a Deus, do que estar com o Senhor. Agora, como que nossas prioridades podem honrar a Deus? O termo prioridade, ele determina uma lista de coisas que se tornam ou que são essenciais para nós. Nós precisamos entender que questão de prioridade para muitas pessoas é diferente. Mas em relação a Deus, as nossas prioridades, em relação à palavra, as nossas prioridades precisam ser as mesmas. E como que nós lidamos com isso? Quais as nossas áreas da nossa vida que competem, que concorrem umas com as outras por atenção? Quais são elas? Nossa vida espiritual, nosso casamento, nossos filhos, trabalho, igreja, amigos, saúde, descanso, a nossa formação intelectual, a vida de educação que nós vamos dar para os nossos filhos, a nossa cultura, né, que é aquilo que a gente tem de cultuar, de viver o nosso estilo de vida, o lazer. Aonde isso tem entrado na sua vida? Que tipo de prioridades você tem? Talvez você não vai lembrar de todos, mas nós precisamos determinar que essas áreas não podem ser maiores do que a nossa prioridade em relação ao Senhor. Tudo para nós é prioridade. E às vezes nós que somos pastores de tempo integral, nós lidamos muito com emergências, né? O tempo inteiro a gente está lidando com a emergência. Uma emergência se torna uma urgência porque você não fez aquilo antes. Nós precisamos compreender isso. Nós não podemos deixar a nossa vida viver de urgências, de emergências. Nós vamos organizar e saber quais são as nossas prioridades. Mateus 22, 37 e 38 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Deste mandamento dependem toda a lei e os profetas. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. No livro de Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. No versículo 4, ontem a gente estava aqui no evento de casais, e a pessoa que pregou é muito fluente em hebraico, né? Ele deu umas coisas legais em hebraico, falou algumas coisas, e hoje pela manhã eu estava estudando e eu falei, eu vou pegar esse gancho aqui. No livro de Deuteronômio 6, 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Em hebraico seria Yahvé, Elohenu, Yahvé e Israel chama Echad. O judeu ele não vai dizer Yahvé, ele vai dizer Adonai. Adonai, Elohenu, Adonai e Israel chama Echad. Quer dizer o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, não tem outro. É uma questão determinante. E eles fala claramente: ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. A principal área das nossas vidas que nós vamos ter como prioridade é amar a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes nós amamos coisas, amamos pessoas até, mas não amamos Deus acima de... Tem pessoas que têm dificuldade. Irmãos, eu amo muito os meus filhos, eu amo muito as minhas noras, eu amo a neta, eu amo os netos que virão, todos que foram, eu já penso assim, eu já tenho amor por eles antes de existirem, mas o meu amor por eles não pode ser maior que o meu amor pela minha esposa, não pode ser maior que o amor que eu tenho, não pode ser maior também do que o amor que eu tenho por Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma questão de prioridade.
Nós, às vezes, confundimos, achando que buscar o reino de Deus é simplesmente atender aos trabalhos da igreja. Vir aqui, ser diácono, servir, cuidar de crianças. Não, amar o reino de Deus é priorizar Deus. Isso implica em colocar Deus como rei em nossas vidas. E deixar as outras coisas para depois, as demais coisas. Deus tem que ser o primeiro. Deus é o primeiro na sua vida. Isso é uma questão de primazia, é uma questão de honra. Isso é inegociável, irmãos. Outra prioridade, amor ao próximo. Nós precisamos colocar isso, amar as pessoas e amar a Deus, mas uma coisa não tem condição de competir com a outra. Gostar de nós mesmos, me amar. Eu estava brincando com o Jorge Castilho hoje, pelas 2 vezes. O Jorge Castilho estava pegando no meu pé aqui, e ele fala para mim, e ele me cutuca, né? E eu falo para ele, eu sempre respondo para ele, eu falo assim, cara, você não tem problema com autoestima. Eu devo ter, irmãos, mas não tenho. Eu sou muito curado. Às vezes o negócio vem um pouquinho e tal, dá uma balançadinha assim, uma estremecida, eu respiro, sigo em frente e eu sou curado. Eu sei quem eu sou. Autoestima alta. Irmãos, me perdoa. Eu não tenho dificuldade com autoestima. Eu não preciso de elogio para saber que eu estou bem, honrar, bater tapinha. Não é, irmão, mas é bom abraçar, beijar as pessoas. Como é bom chegar na igreja, ficar alguns dias fora, sentir sua falta, você faz falta. Eu falei, legal. Quando eu tiro férias, que eu fico fora um tempo, eu falo com o bispo Jonas, tem uma frase dele para mim assim, cuidado, as pessoas podem não sentir sua falta. Aí eu falo para ele assim, ainda bem que as pessoas falam que estão sentindo a minha falta. Sabe, irmãos, mas eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim, eu preciso gostar de quem eu sou, mas isso também não pode ser maior do que o meu amor a Deus. Hoje a moda é, não vou cuidar dessas coisas, eu tenho que me priorizar minha casa e minha família. Sabe por que você tem que parar e priorizar a casa e a família? Você está priorizando um monte de coisas, menos Deus. Quando você prioriza Deus, as coisas vão encaixando no lugar. As coisas vão entrando no lugar. Seu trabalho, sua casa, sua família, os seus filhos, tudo vai entrando no lugar. Sabe o que precisa colocar em ordem? As prioridades que estão no seu coração. As suas prioridades estão honrando a Deus? Às vezes nós honramos mais os filhos do que a Deus. Honramos mais o marido ou a esposa do que a Deus. Honramos mais o pastor do que a Deus. As nossas vidas precisam estar pautadas. Eu quero amar o Senhor. Outro aspecto, amar o próximo como a si mesmo. Isso é a medida de amor. E presta atenção, irmãos, amar é uma questão de decisão. Eu decido amar. Eu decido tomar uma atitude de amor pelo meu próximo. Eu decido ter um estilo de vida. Tem jeito de medir amor, irmãos? Amor você vê ele em atitude, em gestos, em cuidado. Amor a si mesmo, cuidando de você também. Você vê como você se cuida bem. Você cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação. Você não é desregrado com as coisas. Você tem um padrão de conduta na sua vida. Deixa eu te contar um segredo. Se existe alguma área na sua vida que você não tem controle sobre ela, você precisa de cura e precisa de libertação. Estão aqui comigo? Já falamos muito sobre isso. Então, áreas que não têm controle, você precisa de cura, precisa de libertação. Mas nós precisamos, acima de tudo, também nos amar. Isso é prioridade, irmãos. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Mas eu preciso também amar a mim. Mas eu preciso cuidar de mim. Eu preciso demonstrar esse amor cuidando de pessoas. Porque esse amor também é voltado dessa prioridade, zelo e cuidado com os outros. A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós vamos de amor equilibrado. As pessoas são alvos do amor de Deus. Preguei isso aqui outro dia. As pessoas são alvos da expressão de amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Deus não tem filho especial. Gostei de uma frase que eu ouvi ontem também. Lá em Hebreus fala da assembleia dos primogênitos. Eita! Velho Testamento tinha o filho especial, o primogênito. Lá em Hebreus vem e fala, tem uma assembleia de primogênitos. Quem é o primogênito? Você. Você é o especial, você é o filho querido. Não tem o melhor, lá no céu não tem um filho melhor, maior, superior ao outro. Somos todos iguais. Mas nós precisamos entender que
Prioridades à nossa volta precisam ser organizadas. As prioridades do dia a dia precisam ser colocadas no lugar. Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, tornar-se uma só carne com a sua esposa. Vai deixar. O Senhor projetou o casal, o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo. Ele também é uma prioridade na sua vida. Você não deixou de ter família, você não deixou de ter parentes. Olha, presta atenção numa coisa. Eu estou vivendo isso. Os filhos já cresceram, casaram, foram embora, têm famílias. Eles têm as prioridades deles. Eles não são mais a minha prioridade. E eu não sou mais a prioridade deles. Eles têm a prioridade da família. A minha prioridade é a minha casa. Eu ensino para os meus filhos: o que é que você precisar de mim, conta comigo. Pode perguntar para qualquer um dos dois. O que precisar, eles, as minhas noras, pode contar comigo. Mas eu falo na lata para eles também: não transfira seus problemas para mim. O que eu puder te ajudar, eu te ajudo a resolver. O tempo inteiro, estou junto, sou parceiro. Prioridade de atenção, prioridade de cuidado. Todos os grupos do meu celular, todos são colocados no silencioso. Meu celular não toca. Ele tem um flashlight aqui, que eu programei, e para vibrar. Não gosto de barulho de celular. Quando ele tem volume para tocar, eu coloco ele lá na cozinha, longe de mim, porque toca o tempo inteiro. O único grupo que não é silenciado no meu celular é o da família, onde está minha esposa, os 2 filhos e as 2 noras. Esse não é silencioso. Todos os outros são. Minha prioridade, minha casa. Se minha esposa me procura, pode estar onde for, entrou uma mensagem dela, deixa eu te contar um segredo. Eu vou parar e vou olhar. Entrou alguma coisa dos meus filhos, eu vou parar e vou ver. Minha prioridade. Eles sabem que pode me procurar a hora que precisar. A minha família sabe disso. Eu não deixo, porque eu amo as pessoas e eu priorizo e sei colocar cada um no lugar. No casamento, por exemplo, na família, uma coisa que tem que ser colocada no lugar, porque as pessoas procuram se priorizar mais do que o outro, perderam o respeito uns pelos outros, não se respeitam mais. E onde perdeu o respeito, não tem mais prioridade. O seu cônjuge é a pessoa mais próxima de você. É a pessoa mais íntima. Os seus filhos não podem perder o amor, o cuidado, mas vai passar o tempo deles, irmãos. O que vai ficar é o relacionamento do marido e da esposa. Isso precisa ser mantido. Prioridade para os filhos, honrar pai e mãe. Não é honrar só para aqueles que estão em Deus, é honrar aqueles que não são crentes, irmãos. É honrar aqueles que estão longe da palavra. É aquele que não gosta, que não cuida, que não está perto de você. Eu sou ferido, machucado, magoado com meu pai. Ei, já passou essa fase. É hora de cura, é hora de ser restaurado. Precisa de ajuda, procura ajuda. Vamos te ajudar a sair do problema. Mas é o tempo dos filhos aprender a honrar pai e mãe. Porque quem não honra pai e mãe, vive a vida inteira colhendo de volta desonra. Você está sendo desonrado na sua vida? Existe alguma área de honra que precisa ser consertada. É mandamento honrar pai e mãe, se quiser colher honra na sua vida. Outra prioridade, trabalho. Trabalhar é a segunda ordem de Deus, Gênesis 1:28. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Prioridade, trabalho. 2 Tessalonicenses 3:10 diz: quem não trabalha, que não coma. Deus não chama ninguém preguiçoso para a obra. Deus só chama gente trabalhador. E se você é trabalhador, Deus quer você. Você é agarrador, Deus quer você. Estou sem tempo, organiza. Prioridade. Não é a quantidade daquilo que você faz, mas a qualidade do tempo que você determina para Deus, que se torna prioridade na sua vida. E Deus te honra por aquilo que você decidiu fazer. Amém, irmãos? Prioridade, o trabalho tem que acontecer. Todas as vocações são dignas. Se a sua vocação é uma e de outro, não tem maior dignidade numa do que na outra. Todas as vocações são dignas. Todo ministério que você exerce na igreja, ele é digno. Não importa porque um é maior, porque às vezes um aparece mais do que o outro, mas existem pessoas que não aparecem, que são muito mais importantes do que aquela pessoa que aparece o tempo inteiro. E tudo que a gente faz, tudo que você realiza, primeiro é para sustento da sua casa, o seu sustento, e é mandamento de Deus de você trabalhar para ter sustento. Tem muita gente que quer ganhar dinheiro fácil, e esse que quer ganhar dinheiro fácil tem um nome para ele, malandro.
aproveitador. A Bíblia fala, quem não trabalha, que não coma. Prioridade na vida do homem, trabalho. Prioridade na vida da mulher, trabalho. Pessoa agarradora, que luta, que vai à luta. Os nossos jovens precisam receber essa paf na vida dele, levar uma sacudida para poder descobrir. Ah, não, mas está na época de estudar. Então, estude muito. Porque em pouco tempo você vai estar no mercado de trabalho. E mercado de trabalho não tem lugar para meia boca. Mercado de trabalho tem lugar para gente que é top. É ou não é, irmãos? Cada dia mais precisamos de mão de obra especializada, mas precisamos de gente que vai à luta. Priorize, prioridade na sua vida. A família, o trabalho, são os primeiros aspectos de relacionamento, de adoração, de serviço a Deus. Mas outro aspecto de prioridade nossa também, igreja. Irmãos, quantas pessoas não priorizam estar em comunhão com outros irmãos da igreja? Acham que vir à igreja uma vez por semana, ou 2 vezes por mês, ou vir só no culto de ceia, é o suficiente? Não é, irmãos. Nós precisamos nos relacionar, precisamos estarmos juntos dia após dia. Ah, é muito, eu sou fanático, religioso. Não, a Bíblia não está ensinando isso, mas está ensinando para você que você precisa congregar, estar junto, priorizar estar na casa do Senhor. Outra coisa, cuidar da casa do Senhor, cuidar das coisas de Deus. Às vezes eu acho que em alguns aspectos eu sou tido como chato, porque eu sou ciumento das cadeiras que arrumou, eu vigio que fez uma coisa, eu reclamo do outro lado de cá aqui. Às vezes eu chamo a atenção dos filhos que terminam o culto e começam a brincar aqui em cima, e criança não tem muita noção de espaço, tem muito fio, tem muito microfone e tem muitas coisas. E nós, irmãos, quando temos filhos pequenos que estão bonitinhos, lindinhos, a gente deixa eles correr e fica olhando de lado o tanto que eles são lindos, para ver se os outros estão olhando para eles também, o tanto que eles são lindos. A gente olha para a criança e olha para o neném, olha para ele e olha para os outros, para ver se os outros estão vendo que o nosso filho é lindo. Você que já foi pai sabe que você faz isso. Entendeu? A gente deixa ele desfilar para os outros ver o tanto que ele é lindo. A gente precisa ensinar comportamento, irmãos. Lógico que criança é criança em qualquer lugar. Vai dar birra, vai dar piti. Tem uma aqui chorando aqui agora. Ó. Eu cheguei para o Éder e perguntei para ele, e aí, já comprou espingarda? Ele, por quê? Falei, não, meu filho disse que vai comprar. Ele é pai de menina. Já comprou espingarda? Porque a gente precisa priorizar, irmãos. Saber, cuidar, educar, pôr limites. A nossa casa. Também a igreja. Amém, irmãos? Aqui é nosso lugar de conviver. Nós precisamos priorizar as coisas da igreja. Ter um cuidado no coração. Como que as nossas prioridades estão agradando ao Senhor? Os vídeos que nós gravamos, as coisas que nós falamos, nós que estamos nos bastidores da igreja, como eu posso falar por mim, pelo menos pelo bispo Mauro. Não é, Mauro? Eu falo do Mauro porque fica como quem sonha. Irmãos, tem sido muito bom trabalhar com o bispo Jonas. Não estou desprezando, falando de nada em relação a pó. Me entenda. O novo de Deus, as coisas novas que Ele abriu, o leque de coisas, a mente que Ele abre, as coisas que Ele traz. Se você for ver, tem muita coisa nova na igreja já acontecendo. Só um parentezinho. Vou tentar correr, irmãos. É porque eu faço os relatórios na secretaria ministerial. Tudo converge ali, tudo fecha na secretaria. Só para você ter uma ideia. Na sala conexão nossa ali, nós levamos os nossos visitantes. As pessoas que vão lá. Lá é para os visitantes. O dia que você estiver com alguém, leve a pessoa até lá, pode acompanhar, entrar lá com ela. Mas lá não é lugar para as crianças ir brincar, não é o nosso lanchinho, nosso cafezinho, nosso bate-papo. É para os visitantes. É livre para todo mundo ir, tá, irmãos? Ir lá, levar alguém, acompanhar. Mas quando tem muita gente lá que não é tal, não tumultua um pouco, tá certo? Mas a sala Start, no mês de outubro, passaram 57 pessoas, sala Conexão, passaram 57 pessoas por ela. No nosso café de novembro, nós tivemos mais de 40 pessoas presentes no nosso café da manhã, que foi no segundo domingo, dia 10 de novembro. Nesse café da manhã do segundo domingo de novembro, nós tivemos, se não me engano, em torno de foram 38 pessoas presentes. Desses 38 pessoas, 25, 26 preencheram a ficha. 19 se tornaram novos membros. 6 foram para o batismo.
Quero dizer para os irmãos que estão trabalhando na sala Start, para os irmãos que nós trabalhamos na sala Conexão e na sala Start, os cafés que a gente está fazendo, o nosso resultado, irmãos, tem sido excelente. Amém, igreja? Por quê? Estamos fazendo com amor. Priorizar, cuidar das coisas da igreja. Os nossos irmãos que estão vindo aqui hoje, quero dizer para vocês, você não sabe o tanto que nós queremos te abraçar, cuidar de você, estar perto de você. Se depender de nós, essa aqui se torna a sua casa. Se depender de mim, isso aqui se torna um lugar para você frequentar todos os dias, para você vir. Porque a nossa alegria é fazer com que você conheça Jesus e se sinta feliz aqui no nosso meio. Amém? Quais são as nossas prioridades, irmãos? Precisamos entender isso. Nós precisamos saber que Deus nos colocou para cuidar da igreja, cuidar das coisas, falar das coisas do Senhor. A Bíblia fala no Salmo 128, verso 1 ao 4, que os filhos são como o ramo viçoso, a casa é frutífera, que os filhos são como os brotos da oliveira, que os filhos são o ornamento da casa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora preste atenção, o homem para trabalhar na casa do Senhor, na igreja, ele precisa primeiramente governar bem a sua casa, a sua família. Não adianta você, mulher, homem, querer trabalhar na casa do Senhor, se a sua prioridade não é a sua casa. Tem muitas pessoas que se dedicam à casa do Senhor, mas quando você olha a casa da pessoa, não é prioridade. Ontem, o apóstolo que pregou ontem, ele diz o seguinte: a minha alegria é ir para minha casa, chegar em casa. Irmãos, não tem lugar melhor da terra para mim que a minha casa. Minha cama, comida da minha casa, pode estar a casa mais chique, mais linda, maravilhosa do mundo e tal, mas a minha casa é muito boa, minha casa é alegre, minha casa é boa, dá vontade de ir embora, de estar em casa. Você já imaginou quantas pessoas que não gostam de ir para casa? Quantas pessoas que não querem ir embora? Quantas pessoas que não têm alegria de chegar em casa e ficar com a esposa e com os filhos? Por quê? Prioridade. Outros não governam bem a sua casa, mas quer trabalhar na casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. 1 Timóteo 3,5 diz assim, que o homem, para trabalhar e governar a casa do Senhor, ele precisa governar bem primeiro a sua família. Se ele não fizer isso, ele não pode cuidar bem da casa do Senhor. Quantos estão aqui comigo? Agora, quais são as suas prioridades do dia a dia? Como as suas prioridades estão levando você a viver dia a dia? Existe harmonia na sua vida? Tem uma harmonia nas suas prioridades? As suas prioridades diante de Deus estão organizadas? Deus tem sido o primeiro na sua vida? Deus tem ocupado aquele coração de primazia? Deus tem ocupado o desejo seu de agradar a Ele? Você tem demonstrado zelo e cuidado pelo próximo? A igreja fora da igreja. Outra coisa, irmãos, falando da igreja fora da igreja, se você precisa dos convites para convidar alguém para a ceia, uma família, nós falamos da quantidade de pessoas dessa família. Os convites estão lá fora, prontos já com a Sinara. Nós precisamos de cestas básicas para distribuir para essas famílias. Lá nós fizemos uma lista do padrão que a gente gostaria que tivesse nessa cesta básica. Por favor, você pode passar lá. Os líderes de grupos de interesse estão sendo desafiados a prepararem isso, essas cestas, e trazerem para cá. Então, você pode entrar em contato ali, que tem muita coisa que você pode fazer, talvez até com o seu pouco tempo. Tá certo, irmãos? Mas como que tem sido sua prioridade com o próximo? Como que tem sido isso, irmãos? Como que você tem relacionado com sua esposa? Eu descobri uma coisa, eu tenho 33 anos de casado. Se eu quero ficar bem organizado em casa, eu priorizo as coisas que a Dina tem interesse. Melhor coisa do mundo que eu faço, irmãos. Me dá um descanso que vocês nem pensam. E tem coisa que eu resolvo em 5 minutos, 4 minutos e tal. E tem coisa que não dá para resolver. Aí eu tenho que falar, amor, agora você espera, porque a outra prioridade vai resolver primeiro. Tá bom.
mas você não tem, desculpa falar só uma vez, você não tem, eu vou resolver, mas sempre vai ter coisas, irmãos, que a gente precisa fazer, mas eu sempre priorizo as coisas de casa, as coisas para ela, porque isso me dá paz, me dá descanso, me dá segurança que eu posso fazer as outras coisas. Estão me entendendo, irmãos? Prioridade tem que estar no lugar certo. Família, eu já falei que tanto que a minha família é prioridade. Trabalho, você pode vir verificar a minha rotina de trabalho dentro da igreja, os horários, quando eu estou, o que eu estou fazendo, aonde eu vou, as coisas que estão. A minha prioridade de atender a igreja, de priorizar as coisas. Amém, irmãos? Nós precisamos organizar isso na nossa cabeça, nas nossas vidas. Hoje é culto de ceia, é o primeiro dia da semana Shekinah. Nós precisamos sair daqui com a mente já organizada. Não adianta eu vou organizar no meu espírito, não, irmãos, é coisa prática. Eu vou organizar e mudar aqui a minha maneira de pensar, mudar a minha estrutura de pensamento, mudar a minha maneira de relacionar com as coisas prioritárias na minha vida. Tem muita gente que o cachorro é prioridade. Tem muita gente que o carro é prioridade. Trabalho é prioridade. Não pode deixar de ser, mas ele não pode ser o primeiro. O primeiro é Deus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Primeiro, a sua família tem que estar lá juntos, irmãos, com você. Como suas prioridades honram a Deus? Eu amei, uma expressão forte, mas eu amei o vídeo do Jonatas. Porque nós não combinamos, nós não conversamos. E o encerramento da palavra de hoje é falar sobre as bênçãos de Abraão. Abraão foi um homem que priorizou Deus em todas as coisas. Você parou para pensar? O dia que Deus falou com ele, sai, vai, anda, caminha, vai para tal lugar. Pá. O que ele fez? Priorizou Deus. E as prioridades dele abriram um caminho de graça para nós. Porque foi daquilo que Deus chamou ele para fazer, que veio, trabalho toda a história, trabalhou todas as coisas, e Deus priorizando a história, trouxe quem? Jesus. Quando falou da ceia, das bênçãos de Abraão, está aqui anotado aqui, ó, ativar as bênçãos de Abraão. Herdeiro segundo a promessa, Gálatas 3:29. Está nos alvos dos atos proféticos da semana Shekinah. Sabe, eu estava comentando acho que com o Cláudio ali, o tanto que é importante conhecer a terra de Israel. A nossa visão é macro. Para nós tudo é grande, em Israel tudo é micro. Os rios, as montanhas, é tudo diferente. Você tem que ir lá para você ver. Você tem que pisar na terra para você entender. E você vai ver o tanto que aquele povo prioriza Deus. Mesmo não entendendo, Jesus não entendendo da forma, não entendendo a prioridade que aquele povo tem em relação a Deus, irmãos. Os filhos são ensinados prioridade de Deus. Os não israelenses, as lojas estão abertas todo dia, toda hora, tal. O dia que você vai lá, que é algo judaico, ninguém mexe mais nada. É Deus. Multas das Lamentações lotado. As casas, as famílias, pode ser o que for. Prioridade a Deus. Hoje, eu quero te convidar a se arrepender por todas as vezes que nós não obedecemos a palavra do Senhor e não priorizamos Deus na nossa vida. Eu quero te convidar a consertar o seu coração, aonde você não fez Deus primeiro. Família, casa, o trabalho. Aonde está o seu coração? Aí está seu tesouro. Prioridade. A desobediência desonra a Deus. A coisa que mais desonra um pai é filho desobediente. O filho desobediente é vergonha para o pai e vergonha para a mãe. Os pais estão aqui, concordam comigo? É muito difícil para um pai lidar com uma desobediência de filhos.
Por isso que Deus é tão duro com a desobediência. A desobediência desonra a Deus. E quem desonra a Deus, quem desonra os pais, vive a vida inteira colhendo desonra. Nós podemos ficar de pé? Eu quero orar por isso.